Tá tudo errado, é trabalho infantil. Quem deve sustentar uma casa é o adulto. Mesmo estando com o pai e a mãe ali perto, tá errado. Mesmo estando com o pai e a mãe perto, está errado. Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre um tema um pouquinho polêmico: trabalho infantil. E para isso nós vamos conversar com nosso querido procurador do trabalho, para explicar um pouquinho se é proibido, o que não é proibido, se pode ser executado o trabalho infantil, quando pode. Vamos conversar sobre algumas polêmicas, porque é fato, existe sim trabalho infantil. Mas será que é legal isso? Será que está cumprindo a legislação? E é sobre isso que nós vamos conversar aqui nesse podcast. Olá, Dr. Paulo, tudo bem? Nós vamos conversar sobre o trabalho infantil, um assunto que o senhor domina. Pode explicar para a gente um pouquinho sobre esse assunto? Quais são as maiores polêmicas sobre o trabalho infantil? O Brasil, ele cumpre toda a legislação? Não existe trabalho infantil no Brasil? Bom, a senhora já começou botando lenha na fogueira, né? É um assunto extremamente polêmico, um assunto que eu gosto, é um assunto do nosso dia a dia, envolve todas as pessoas, a sociedade inteira tem que estar interessada nesse tema. Acho que a gente deve começar dizendo o que é o trabalho infantil. Né? Como que a pessoa vai saber se aquela criança ou adolescente está trabalhando de forma irregular ou não? A gente já pode dizer que para a criança é sempre proibido. A criança, considerando pelo ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, até 12 anos é criança, a partir de 12 anos é adolescente. Então, qualquer trabalho exercido por criança ou adolescente abaixo da idade permitida, já vamos entrar em qual é a idade, é trabalho infantil. E pode ser proibido, no caso do trabalho infantil, abaixo da idade permitida. A nossa legislação hoje permite o trabalho a partir dos 16 anos e a partir dos 14 na condição de aprendiz. Então, pelo limite etário estabelecido pela nossa Constituição, a gente vê que o trabalho de criança será sempre proibido. E mesmo dos adolescentes, não pode ser um trabalho insalubre, perigoso, penoso e alguns outros critérios de trabalho proibido para o menor. A CLT ainda utiliza esse termo menor, que a gente vai ter que seguir. Então lá tem, por exemplo, o impedimento do menor, né, do adolescente, trabalhar em alguma circunstância que possa fazer mal à sua moral. Trabalhos em locais bares, restaurantes noturnos, por exemplo, já não seria apenas por ser noturno, também pelo tipo de comércio que é exercido ali. Tá, agora aqui, para o mundo prático. Esses meninos, por exemplo, que ficam em sinal vendendo balinha, por exemplo, tá tudo errado. Tá tudo errado, é trabalho infantil. Quem deve sustentar uma casa é o adulto. Mesmo estando com o pai e a mãe ali perto, tá errado. Mesmo estando com o pai e a mãe perto, está errado perante a legislação. É uma questão social gravíssima. O Brasil vive uma questão social muito grave, muito séria, né, que eu particularmente chamo de catástrofe social. O Brasil é uma catástrofe social. A gente não veria crianças tendo que vender bala, qualquer tipo de doce nos sinais, se o Brasil estivesse bem. A gente vê isso porque os adultos não conseguem bancar a casa. E quem tem que bancar a residência é o adulto, não é botar a criança para trabalhar. Mas não tem aquele ditado que o trabalho forma o caráter? Então, que se a criança tem que trabalhar desde cedo, que isso vai formar o caráter da criança. Eu acredito que isso não tenha relação nenhuma. Isso, de verdade, não só por eu ser procurador do trabalho, mas como cidadão,
eu entendo que não é o trabalho que vai formar caráter nenhum. O que vai formar caráter é a educação que a criança tem em casa, na escola, o tipo de convívio social que a criança tem. Isso vai formar o caráter dela. Não é o trabalho. O trabalho vai formar. Não vai. O trabalho, pelo contrário, o trabalho vai levar aquela criança a perder a infância dela. Ela vai ter uma antecipação de amadurecimento totalmente inadequado para ela. E aquele dizer, né? Eles sempre falam assim que é melhor estar trabalhando do que estar na rua. Sim, é melhor estar trabalhando do que estar roubando. Isso aí são mitos. A senhora já vinha falando sobre mitos. Por que mitos? Porque isso não se confirma na realidade. Não é melhor estar trabalhando do que estar na rua, estar roubando ou estar nas drogas. Por que para aquela criança ou adolescente só escolhas trágicas são as possíveis escolhas dela? A gente não percebe isso, essas escolhas, para famílias que não são famílias pobres. Essas escolhas trágicas são destinadas por uma parte da sociedade para crianças pobres, para crianças que incomodam, crianças do sinal, por exemplo, vendendo balinha. Então, essas pessoas, a parcela da sociedade, quer essas crianças ocupadas para não atrapalhar as crianças delas próprias, que não são as crianças pobres. Não querem rivais na escola, não querem concorrentes no mercado de trabalho. A criança que trabalha precocemente, ela tem a infância roubada, uma parte do seu desenvolvimento como pessoa roubada, e ela vai ter, isso é estatístico, são fatos, ela vai ter muito menos chance de conseguir estudar, concluir o ensino fundamental, o ensino médio, e muito menos chegar até a uma formação de nível superior. Então, é uma escolha que a criança pobre não deve fazer. Ou seja, trabalho infantil, não. Trabalho infantil Não de jeito pode. nenhum. Ok. Lugar de criança é na escola, o lugar de criança é brincando, é se desenvolvendo em cada etapa da vida, conforme tem que ser. E o trabalho do adolescente? O trabalho do adolescente é um pouco diferente, porque a partir dos 16 anos ele já pode trabalhar, desde que não seja insalubre, perigoso, penoso, noturno, e a partir dos 14 anos na qualidade de aprendiz. Então, para o adolescente, a partir dos 14 anos na qualidade de aprendiz, é possível que ele se profissionalize, que ele comece sim a aprender uma profissão e dali possa seguir para a vida adulta já com algum caminho traçado. Vamos assim para o mundo prático. Por exemplo, em um lava-jato. Eu já peguei um caso de um lava-jato com menor. Pode? Eu também já fui em lava-jato porque tinha menor trabalhando. Não pode. O menor, no lava-jato, ele vai estar sujeito a contatos com produtos químicos que vão fazer mal à saúde daquele menor. Ele não vai saber, eu estou utilizando o termo menor equivocadamente, é criança e adolescente. A criança ou adolescente trabalhando no lava-jato, ele vai ter contato com produtos químicos que vão fazer mal à saúde daquele adolescente. Ele vai onerar o SUS, porque vai ser atendido num hospital público, num pronto-socorro de alguma unidade pública, e todo mundo vai pagar a conta daquele menor estar inserido numa atividade proibida. Por que é proibido? Nós temos uma convenção da OIT, Organização Internacional do Trabalho, a Convenção 182, que determina que os países tenham, os países que aderiram a essa convenção, o Brasil é um país que ratificou, essa convenção tem status supralegal no nosso ordenamento jurídico, ela é vigente por meio de um decreto, o governo brasileiro editou a chamada lista típica, que traz as piores formas de trabalho para crianças e adolescentes. Então, o trabalho abaixo de 18 anos, naquela lista, que é bem grande, e o Lava Jato vai estar inserido lá, o trabalho é proibido. Então fica a dica aí para o pessoal que está vendo, pesquisar a lista TIP e observar quais são os trabalhos que são proibidos para menores de 18 anos.
Recentemente, eu tive um caso no escritório de uma mãe que ensinou a filha a passar por a menor de 18, acho que ela tinha 16, 14 e 16 anos, a mãe cabeleireira a passar produto químico no cabelo dos clientes. Ensinou como que é a medida, ensinou como que é para ajudar em casa. Nesse caso, como tem produto químico, pode ser considerado então um trabalho insalubre. Então, criança não pode trabalhar também como cabeleireira que mexe com um produto químico. Criança e adolescente não vai poder trabalhar. Adolescente. No caso da adolescente, não vai poder trabalhar com produto químico. E no salão de cabeleireiro vai ter tesoura, por exemplo, diversos aparelhos que geram temperaturas elevadas. Isso tudo vai causar algum dano ao adolescente. Porque Até o barulho também, né, do secador. O excesso de barulho pode ser um fator de risco. Não sei se a lista TIP prevê tudo isso que a gente está falando. Contudo, tudo isso são fatores de risco passíveis, sim, de estarem incluídos lá na proibição. Porque o que a lei... por que a lei proíbe? É uma pergunta que as pessoas devem se fazer. Num país como o Brasil, socialmente prejudicado, que a gente vê na prática que crianças e adolescentes trabalham sim para ajudar na sobrevivência daquela família. É algo bastante triste que a gente vê no dia a dia. O combate ao trabalho infantil passa por essa mazela. O enfrentamento é difícil por conta da questão social do Brasil, a ausência de políticas públicas eficientes e suficientes para que o país possa vencer essa mazela. Então, por que a lei proíbe se o contraste realístico do Brasil é esse? Porque a criança ela tem que se desenvolver, criança e adolescente, sobre o aspecto físico, o aspecto psicológico, sobre o aspecto educacional, tem que frequentar a escola, e sobre o aspecto social, ela tem que interagir com outras crianças da mesma faixa etária, outros adolescentes da mesma faixa etária, e não antecipar, queimar ou anular qualquer dessas etapas do desenvolvimento. Por isso, é importante a gente falar, a lei proíbe em razão disso. Vamos agora de novo, outra pergunta prática. Na atuação do senhor como procurador do trabalho, já se deparou com essas situações de menor, tanto criança ou adolescente, em situação de trabalho irregular, ilegal, análogo escravo, totalmente desregulada com o que diz a lei? E qual é a atuação do Ministério Público nesses casos? Já me deparei muitas vezes. E em certas circunstâncias é muito triste porque a própria família está desamparada. Então, nesses casos, o Ministério Público busca inserir a família nos programas sociais adequados para que tenha uma renda mínima e possibilite o afastamento dessas crianças e adolescentes do trabalho no sustento da família. De novo, quem tem que sustentar a família são os adultos, possibilitando que as crianças frequentem a escola, que elas possam se desenvolver enquanto crianças, naqueles aspectos que eu já falei, psicológico, físico, social, educacional, é muito importante. De outras formas também a gente já encontrou, eu particularmente, algumas vezes, em empresas mesmo. Então ali o afastamento é mais fácil, porque não se trata de uma questão social, às vezes é o dono de uma empresa querendo ajudar um adolescente, por exemplo, que tem a família com problema e não, vou ajudar, vou botar para trabalhar lá comigo. Uma oficina, por exemplo, caso que já passou por nós. Não pode ajudar dando um emprego fora das hipóteses legais. Você não está ajudando, está prejudicando a criança ou o adolescente fazendo isso. Quer contratar um adolescente? Contrata a partir dos 14 anos, seguindo o que a lei determina para a aprendizagem. Quer contratar a partir dos 16 anos? Contrata o adolescente a partir dos 16 anos, desde que não seja trabalho penoso, noturno, insalubre, perigoso. Então, quer dar uma oportunidade? Dê oportunidade dentro daquilo que a lei prevê, para que não seja necessária a intervenção do Estado. E é um trabalho um pouco complicado, né?
essa atuação de... Sim, sempre que envolve trabalho infantil, é um trabalho desafiador. Muitas vezes a gente tem que usar a criatividade dentro do que a lei permite que a gente faça uma manobra. A gente não pode ignorar, senão a gente estaria acabando praticando um crime de prevaricação, por exemplo. Então a gente tem a obrigação funcional, constitucional de agir, não podemos deixar de agir. Contudo, diante do caso concreto, a gente tenta dar o encaminhamento melhor possível, principalmente porque o nosso Estado, a nossa Constituição, ela prevê prioridade absoluta, proteção integral da criança e do adolescente. Então, o remédio não pode ser pior do que o veneno. Certo, agora nós vamos encerrar. Já tivemos muitas informações, mas tem alguma mensagem final que o senhor pode passar para a gente? Eu posso dizer para os empregadores que querem ajudar adolescentes a terem o primeiro emprego ou a ter um encaminhamento na vida, já com 16 anos, contrate dentro daquilo que a lei permite, contrate o aprendiz a partir dos 14 anos, dentro daquilo que a nossa legislação permite. Não seja um ladrão de futuro, não estrague o futuro daquela criança, daquele adolescente, pensando que está ajudando, não está. Proporcione educação, proporcione suporte para que a criança tenha desenvolvimento físico, ajude na alimentação daquela família. Você vai estar ajudando a criança muito mais do que colocando a criança em um serviço, um trabalho que é proibido. Muito obrigada pela participação. E você aí? Se você tem alguma história para contar, se já viu algum trabalho de criança e adolescente que você considera irregular, ou se tem dúvida se naquele caso o adolescente pode trabalhar, deixe um comentário que nós vamos fazer questão de responder e quem sabe pode virar mais um podcast. Tchau, tchau!